Quando caminhávamos pelo inferno, chegamos diante de um homem muito grande e muito escuro. Ele estava envolto em trevas e tinha a aparência de um anjo. Ele segurava alguma coisa em sua mão esquerda. Jesus disse: "Este lugar é chamado de trevas exteriores. Houve pranto e ranger de dentes. Nunca senti tanta desesperança em nenhum outro lugar do inferno como ali." O anjo que estava diante de nós tinha cerca de 9 metros de altura e sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha um enorme disco na sua mão esquerda, girando-o lentamente e para cima, como se estivesse pronto para arremessá-lo. Havia fogo no meio do disco e negridão no lado de fora. O anjo colocou a sua mão debaixo dele e esticou o seu braço para trás, para um arremesso mais forte. Tentei imaginar quem era aquele anjo gigantesco e o que ele iria fazer. Jesus leu meus pensamentos e disse novamente: "Esta é a escuridão externa. Lembre-se do que a minha palavra diz. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." "Senhor", perguntei, "quer dizer que os seus servos estão aqui?" "Sim", disse ele. "Os servos que me viraram as costas depois que os chamei, servos que amaram mais o mundo do que a mim, e voltaram a se enlamear na lama do pecado. Servos que não permaneceram na verdade e na santidade. É melhor nunca ter me conhecido do que dar as costas depois de me servir. Acredite-me", disse ele, "se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai. Se você confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda a injustiça. Mas se você não se arrepender, virei no momento em que você menos espera. O cortarei juntamente com os incrédulos e o lançarei nas trevas exteriores." Olhei para o anjo negro quando ele lançava o enorme disco para longe, para dentro das trevas. A minha palavra significa exatamente o que ela diz. Eles serão lançados nas trevas exteriores. Aí imediatamente eu e Jesus estávamos no ar, seguindo aquele disco pelo espaço. Fomos para o lado de fora do disco e ficamos olhando para dentro. Havia um fogo no centro do disco, com pessoas nadando para fora e para dentro, para cima e para baixo das ondas de fogo. Não havia demônios ou seres malignos ali, somente almas queimando num mar de fogo. Do lado de fora era a escuridão das escuridões. Somente a luz das chamas iluminava o ar da noite. Vi pessoas tentando nadar para as bordas do disco, e algumas delas quase conseguiam alcançar os lados, quando uma força de sucção os empurrava de volta às chamas. Suas formas se transformavam em esqueletos com almas sujas e acinzentadas, e compreendi então que aquela era uma outra parte do inferno. E então eu vi, como se fosse uma visão, anjos abrindo selos. Nações e reinos pareciam estar lacrados debaixo deles. Quando anjos abriam os selos, homens e mulheres marchavam direto para dentro das chamas. Olhei tudo isso horrivelmente fascinada, tentando ver se eu conhecia alguns daqueles servos do Senhor que estavam passando. Eu não conseguia parar de olhar aquelas almas marchando para o fogo, sem haver ninguém tentando impedi-las. Gritei: "Senhor, por favor, pare-os antes que eles caiam no fogo." Mas Jesus disse: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Minha filha, clame contra o pecado e o mal. Diga aos meus servos para serem fiéis e para invocarem o nome do Senhor. Eu a estou trazendo para este lugar horrível, para que você possa falar aos outros sobre o inferno." Jesus continuou: "Alguns não acreditarão em você e outros dirão que Deus é bom demais para mandar homens e mulheres para o inferno. Mas diga-lhes que a minha palavra é verdadeira. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte."